Está começando mais um Contraponto, um tema: eleições na ADUFO. ADUFO, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia, seção sindical, realiza no próximo dia 21 de setembro eleições para a nova diretoria. As inscrições elas foram abertas do dia 1º até o dia 8 de agosto, sendo que até o dia 20 de setembro o espaço aberto para a campanha das chapas. E a apuração final do resultado do pleito acontecerá no dia 28 de setembro. E retornando aos momentos de debates eleitorais no contraponto do Trocando em Miúdos, estamos recebendo os dois candidatos que concorrem ao pleito. A chapa 1, Florescer nas Lutas, encabeçada pela professora Jorgetânia da Silva Ferreira, professora associada junto ao Instituto de História da UFO, ela que já presidiu a ADUFO no período 2013 a 2017. Professora Jorgetânia, prazer em tê-la conosco. Bom dia. Olá, Márcio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária, professor Benerval. Muito bom dia e obrigada pelo convite. E a chapa 2, Reconstruindo, encabeçada pelo professor Benerval Pinheiro Santos, professor associado da UFO junto à Faculdade de Educação, a FACED, ele que também já presidiu a ADUFO no período 2017 a 2019. Professor Benerval, prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professora Jorgetânia. É sempre um prazer estar aqui nesse espaço de diálogo e sempre defendendo a democracia. Obrigado pelo convite, Márcio. Professora Jorgetânia, se tivesse que destacar algo que cumpriu na sua gestão na ADUFO e que se arrepende, o que seria? E da mesma forma, o que foi realizado e que se transformou em motivo de orgulho, professora? Então, Márcio, eu pensei mais sobre as coisas que nos deram orgulho nesse período. Eu tive duas gestões à frente da ADUFO, que eu considero que foram gestões muito felizes, assim. Nós tivemos uma característica de começar e concluir a gestão com todo o grupo, então é um motivo de muito orgulho para mim ter conseguido integrar uma equipe grande e manter essa equipe unida durante todo o período. Então, eu acho que esse é uma característica das gestões que eu coordenei. E também destaco, não tem como a gente não falar da belíssima sede que nós construímos na ADUFO, né, que foi um processo muito interessante, muito rico. Realizamos muitas atividades culturais, mas acho que a marca principal das nossas gestões foi juntar muita gente, integrar muita gente, tanto da base quanto dos movimentos sociais. Acho que foi vivemos períodos difíceis nesses últimos tempos, né? Então, a gente acabou tendo que gastar também muito tempo com as lutas mais amplas. Então, para destacar um aspecto que eu acho que precisaria melhorar e que a gente coloca como prioridade nesse momento, é a gente voltar muito para a vida universitária, para o dia a dia dos docentes, das docentes, ali no chão mesmo, nas salas de aula, em cada unidade, em cada campo, em cada um dos campi da UFO. Então, destacaria isso. Professor Benerval, da mesma forma, se tivesse que destacar algo que cumpriu na sua gestão na ADUFO e que se arrepende, e o que ainda seria motivo de orgulho, professor? Ótima pergunta, Márcio. E realmente, ao longo da nossa gestão, nós atuamos firmemente contra as consequências lá do golpe de 2016, contra a primeira mulher presidenta eleita nesse país, que até o STF hoje já reconhece que foi um equívoco, né? Enfrentamos a emenda constitucional 95, que congelou, né, os investimentos em saúde por educação durante 20 anos, e nós estamos amargando ainda hoje as consequências dessa emenda constitucional. A reforma da Previdência, que acabou com todos os direitos. Para você ter uma ideia, Márcio, eu me aposentaria este ano de 2023
e com a reforma ainda vou trabalhar mais 10 anos, né? E farei isso da melhor forma possível, mas é claro que com uma raiva dessas pessoas que não pensam na classe trabalhadora e sim apenas no acúmulo do capital para reverter para a elite, né? Porque, veja, dinheiro nós temos, metade das nossas receitas são para pagar juros da dívida pública, então é um absurdo, né, dizerem que o nosso Estado estava falido e que precisava dessa reforma. E não está. Ao longo da nossa gestão, nós organizamos 18 atos de rua contra todas essas mazelas do governo federal e tivemos o desprazer de ver a eleição do Jair Messias Bolsonaro, que é um período tenebroso da nossa história, e nós vamos lutar para que não esqueçam, né? Assim como a Alemanha luta cotidianamente para que não esqueçam do nazismo, nós não vamos esquecer do Bolsonaro e vamos cobrar do atual governo que essas pessoas sejam punidas, porque realmente foi um governo genocida, né? E de arrependimento, Márcio, eu não sei se há alguma coisa a se arrepender, eu acho que fica apenas um sentimento de que a gente poderia fazer mais, né? E eu acho que envolver a nossa base, envolver a comunidade, envolver a sociedade de um modo geral nessas lutas, nós não conseguimos isso, né? Mas isso não foi apenas nós, isso foi um movimento nacional, as pessoas ainda politicamente se mostram, e se mostravam e se mostram ainda bastante apáticas, né? Então não sei se arrependimento, mas um desejo de ter feito mais. Bem, eu gostaria de ouvi-los agora a respeito de uma pesquisa que foi feita pela ADUFO de novembro de 2022 até janeiro deste ano, uma amostra de 3.007 docentes entre ativos, permanentes e aposentados. E eu vou colocar algumas questões que foram objeto dessa sondagem e gostaria de ouvi-los a respeito. Por exemplo, indagados sobre assédio no trabalho. Nós tivemos 33% respondendo sobre o assédio moral. Desse universo de 33,2% que tomaram conhecimento sobre assédio moral, desses 62,4% do sexo feminino. E quanto ao assédio sexual, o percentual foi de 6,1% e apenas 11,9% formalizaram junto à UFO e 2,5% à ADUFO e 51,9% desse universo de 11,9% acabaram obtendo algum tipo de retorno. Então eu pergunto aos dois como é que avaliam esse cenário. Esses números refletem a realidade ou, de certa maneira, também eles poderiam estar subestimados? Professora Georgetânia. Márcio, essa pesquisa realizada é uma pesquisa muito significativa. A professora Patrícia, professor Danilo, lideraram essa pesquisa e realmente são dados muito importantes. A gente sabe, especialmente eu, sou professora que trabalha com essas questões, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero, e a gente sabe que, infelizmente, os casos de assédio, eles são subnotificados. A gente vem de uma sociedade que é uma sociedade assediadora, e o próprio Estado acaba praticando assédio contra os trabalhadores e as trabalhadoras, ao não se comprometer com a resolução dos casos. Então, são números muito importantes. As outras pesquisas, em outras instâncias, mostram que os números são ainda maiores. Então, nós temos que, realmente, tanto no âmbito da ADUFO quanto da universidade, enfrentarmos esse problema mais de frente. Recentemente, teve uma resolução, né, que está assinada pelo presidente Lula, de que o assédio sexual se tornará... terá a punição da demissão. Eu acho que isso já mostra um novo caminho de enfrentamento do assédio. Nós, mulheres, infelizmente, temos sofrido assédio, nós temos tomado consciência de que isso é assédio e, o mais importante, temos nos unido para que o assédio não continue acontecendo de forma impune. O que eu queria ressaltar é o fato de que apenas 2,5%, pelo que você nos informou, procurou a nossa seção sindical para
ter um apoio. Acho que isso também diz muito do momento que nós estamos vivendo, e por isso será tão importante que a gente está falando muito, que a gente tenha cada vez mais a nossa missão de colocar a ADUFO muito de portas abertas, para que o associado, a associada, em todos os casos que tiver violação de direitos, que eles se sintam acolhidas na sede da ADUFO, e que a ADUFO possa ter um instrumento para ser parte do combate ao assédio na UFO, na sociedade, na UFO, em Uberlândia, na sociedade brasileira. Contraponto, professor Benerval. Márcio, essa pesquisa é muito importante, mas eu acredito, e tenho base para afirmar isso, pautado numa palestra que foi ministrada pela professora doutora Margarete Pedroso. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, chefe da assessoria especial de controle interno do Ministério das Mulheres, né? O tema foi assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e seus aspectos disciplinares no serviço público. Foi uma atividade organizada pela ADUFO, Seção Sindical, no último dia 28 de agosto, e os dados que ela nos apresenta são estarrecedores, né? Assim como a professora Georgetânia apontou muito bem, eu sou casado, tenho 2 filhas, eu vivencio de perto esse medo, infelizmente, que as mulheres têm de sair às ruas. Moro aqui num bairro que é uma área muito gostosa de se caminhar, minhas filhas, minha esposa têm medo de caminhar na rua sozinhas, porque o nosso país é um país violento. E nos últimos 6 anos, em particular, parece que essas pessoas saíram dos esgotos e o medo e a violência contra a mulher aumentou muito. E por que eu afirmo que esses dados estão subestimados? Porque a doutora Margarete, ela traz números estarrecedores. Por exemplo, mais de 90% das mulheres acima de 10 anos de idade já sofreram algum tipo de assédio sexual e moral. A maioria assédio sexual. E por que isso não vem à tona? Porque se essas pessoas procuram uma delegacia, e não é em todo lugar que tem uma delegacia da mulher, elas sofrem ainda um outro tipo de violência, que é a violência institucional, ou seja, as pessoas consideram a vítima como sendo responsável pela agressão que sofreu. Então, elas são duplamente criminalizadas, né? Então, veja, nós, na ADUFO, nós reforçamos o nosso setor jurídico. Hoje é um escritório que conta com vários advogados e advogadas, pessoas competentes e pessoas que são capazes de encaminhar com seriedade e pautado na lei essas denúncias. Agora, veja, é um trabalho pedagógico que nós temos que fazer. Inclusive, teve um caso recente de uma técnica da UFO que sofreu um assédio sexual, e isso já está sendo apurado e o responsável sendo criminalizado. A ADUFO, nós não somos favoráveis a que se não puna e com demissão e prisão, inclusive, pessoas que são assediadoras. Bom, uma outra questão quando indagados se estão filiados à ADUFO, nós tivemos 38,4% que nunca foram, e eu pergunto a que se deve esse percentual, o que poderia ser feito para reverter esses números, professora Georgetânia? Muito importante esses dados, Márcio, eles são muito significativos e acho que é uma ferramenta mesmo que a gente, como gestão, precisa utilizar. A própria pesquisa da ADUFO, então, mostra um percentual grande de pessoas que não se filiaram, e a gente sabe que a não filiação, ela tem um aspecto mais geral, que tem a ver com uma sociabilidade individualista, que está presente mundialmente, então nós não podemos desconsiderar isso, mas, por outro lado, a mesma pesquisa mostra que o professor e a professora nova chegam na UFO e não foi procurada pela seção sindical. Então, nós trazemos como proposta uma coisa que a gente já fazia no passado, que era acompanhar a posse. Nós já precisamos ser informados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da posse, e nós precisamos acompanhar o professor e a professora desde a posse. Por quê? Muitas docentes, inclusive, vêm de outras cidades, chegam aqui sozinhos, sozinhas, e precisam ser acolhidos.
E a ADUFO é um ótimo local de acolhimento, por isso que a gente quer a ADUFO de portas abertas. Isso por um lado. Por outro lado, a gente precisa também apresentar a ADUFO, para que aquela pessoa se sinta acolhida e possa ter a garantia dos seus direitos, porque como o professor Benerval falou, nós temos uma excelente assessoria jurídica, inclusive foi contratada na nossa gestão e que depois foi mantida nas gestões posteriores, para que as pessoas tenham seus direitos respeitados. Por outro lado, por que também é tão importante filiar já no princípio? Talvez você ainda vá fazer referência, mas a mesma pesquisa mostra que nós estamos endividados, adoecidos e sobrecarregados. Se a gente filia esse professor já no início, ele terá mais condições de participar da vida do sindicato do que se a gente deixa passar, não procura, burocratiza a filiação. Nós vamos trabalhar muito nisso na nossa gestão, se eleitos, se eleitas, e nós temos certeza que vamos ter bons resultados, ficando ali desde a posse, mas também fazendo visita nas unidades, visitando sala de aula, tendo mais presença na vida universitária. Contraponto, professor Benerval. Essa questão é muito importante, Márcio, porque, veja, nos últimos anos, os sindicatos eles foram criminalizados, eles foram perseguidos, muitos sindicatos enfrentam uma situação financeira extremamente comprometedora no sentido de manutenção da sua continuidade. A contribuição sindical ela foi exterminada aí pelo governo. No caso da ADUFO, nós, como somos uma seção sindical, a pessoa se filia voluntariamente. Nós temos mais de 2.000 docentes, desses 2.000 docentes da ativa, nós temos aproximadamente 730 ou 750, um número muito próximo disso, da ativa filiados à ADUFO, e cerca de 600 ou 630, o número exato não é esse, mas é próximo de 600, são aposentados e aposentadas. Ou seja, são números que não condizem com o total da nossa base, assim como você ressaltou. Esse trabalho de filiação, ele é feito cotidianamente, ao longo da nossa gestão, nós fizemos esse trabalho e pretendemos continuar, porque, veja, Márcio, historicamente, você é jornalista, eu não preciso chover no molhado aqui com você deve saber isso melhor do que eu, todas as conquistas sociais, todas, sem exceção, ao longo da história, elas não vieram por doação ou porque os administradores ou gestores eram bonzinhos e resolveram distribuir, né, o capital socialmente construído, mas não, foram resultados das lutas sindicais. Então, o que nós defendemos e defenderemos sempre é que um sindicato ele tem que se manter forte, unido e que efetivamente represente a categoria. E nós pretendemos continuar com esse trabalho e, quem sabe, até chegar próximo a 50% ou 60% desse número de filiados e filiadas. Bom, e a pesquisa também revela ainda com relação ao processo de filiação, né? Quando perguntado sobre as razões da não filiação, alguns dados que merecem uma observação mais atenta, porque, por exemplo, 29,9% alega falta de tempo para se filiar. E esse mesmo percentual de 29,9% para quem tem dúvidas sobre a importância do sindicato. Bom, essa pesquisa também acabou apresentando resposta com mais de uma alternativa, mas de qualquer maneira acho que merece uma reflexão essa falta de tempo e também a dúvida sobre a importância do sindicato, professora Georgetânia. É interessante ressaltar, Márcio, que embora tenha muita gente que não esteja afiliado, pouca gente desconsidera a importância do sindicato. Por isso que a gente pensa que há muito potencial de filiação. Pouca gente aí na pesquisa indica que o sindicato não tem importância. As pessoas consideram o sindicato importante, as pessoas participam pouco, mas as pessoas respeitam as decisões do sindicato. Então, por menos que participem, ainda assim, consideram importante. Mas as pessoas não têm tempo para filiar. E assim, a filiação já foi mais fácil também, a gente tem que dizer isso. A gente andava com fichas de filiações das pessoas nas unidades. Hoje, a filiação é feita de uma outra maneira. Tem um tutorial, tem um vídeo, você tem que pegar o vídeo, assistir o vídeo, tem um tutorial. Vimos que hoje
se tomou uma medida, se filiou uma pessoa de uma outra maneira, mas, em geral, nesses últimos anos, a filiação é pelo Sisgov. Inclusive, o próprio governo federal, atendendo uma reivindicação da bancada sindical, vai acabar com esse negócio de filiar e desfiliar por meio do Sisgov, do Solgov. É preciso que a pessoa se filie direto na sua seção sindical. Então, é muito importante. Se a pessoa está dizendo que não tem tempo, é preciso que a gente, como diz a música, né? Assim como se diz que o artista tem que estar onde o povo está, o sindicalista e a sindicalista precisa estar onde a categoria está, porque a categoria está dizendo que está sobrecarregada, que está cansada, que está endividada. Nós precisamos recuperar a boa fichinha de filiação impressa e ir até o local de trabalho da categoria, e nós temos disposição para fazer isso, gostamos de estar com gente e vamos fazer isso, né, na nossa gestão. Contraponto, professor Benerval. Márcio, essa questão da falta de tempo, ela não procede, né? Eu acho que as pessoas acabaram colocando essa questão até como uma desculpa, ou porque está com uma situação financeira complicada, porque realmente a nossa seção sindical ela é bancada única e exclusivamente pelos seus filiados e filiadas, é bom que se diga isso. E nós temos uma sede com vários funcionários e funcionárias, nós temos várias atividades que demandam gastos, né? Então, para participar de uma ação em Brasília, para mandar um representante para um congresso, tudo isso é gasto. E quem banca isso são os filiados e as filiadas. Então, às vezes as pessoas não querem dispor, não querem ter uma despesa a mais, porque realmente, eu acho que você vai entrar nessa questão mais adiante, as nossas perdas salariais, elas são grandes. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, imagino que você deve ter alguma pergunta nesse sentido. Mas veja, ao contrário do que diz a professora Georgetânia, e eu não represento a atual gestão, mas eu acompanhei processo de filiação de colegas recentemente e não está tão burocratizado assim. Existe esse sistema informatizado por meio de aplicativo para quem não quer ir na seção sindical, mas se um colega ligar para a nossa seção sindical, automaticamente isso já é feito, um funcionário, uma funcionária vai lá na sua unidade, pega a sua assinatura e isso é feito automaticamente. Então, esse trabalho de filiação, ele sempre foi feito, mas o que leva as pessoas a não filiarem, se filiarem, não só nosso sindicato, porque isso não é uma questão nossa, e a DUF ainda tem uma base de filiados muito grande em comparação a outras categorias, né? São outras questões, né? São questões mais vinculadas à representatividade do sindicato, às vezes ela não se sente representada porque também não participa, então acho que essas pessoas, elas participarão mais com ações mais voltadas às unidades, com visitas às unidades, coisa que nós fazíamos aí no período de 17 a 19 e continuaremos a fazer agora com mais afinco, porque realmente precisamos fortalecer ainda mais o nosso sindicato. Professora Georgetânia, com relação aos aposentados, a pesquisa também apresenta um percentual de 63,7% para aqueles que não têm se sentido estimulado para participar das atividades da ADUFO. O que pode ser feito para reverter esse quadro? Então, eu queria só voltar um pouquinho e dizer que eu acredito no resultado da pesquisa, eu acho que a gente faz uma pesquisa científica e a gente precisa considerar isso que o filiado e a afiliada estão dizendo. Não é a única razão a falta de tempo, mas se o filiado está dizendo que... O filiado está dizendo que está sendo criado entraves para a filiação. Então, acho que a gente precisa considerar isso. Evidentemente que não é um fator específico, mas ele deve ser considerado também. Em relação aos aposentados e às aposentadas, penso que tanto na UFO, hoje a gente tem aposentados, você aposenta da UFO, quando estávamos na gestão, lutamos para que o aposentado pudesse retirar um livro na biblioteca, fizemos uma luta política. E o aposentado continua na UFO, por exemplo, não podendo. Eu me tornei titular recentemente, e tem professores muito queridos, que eu gostaria que estivessem na minha banca, não puderam estar, porque resoluções internas estabelecem que o aposentado não tem mais contribuição a dar, é um grande prejuízo. Então, temos que fazer essa luta no âmbito da vida universitária, e temos que aproveitar mais também a experiência dos aposentados e das aposentadas.
Eu também tive uma gestão muito feliz com os aposentados e aposentadas. Fizemos diversos eventos, e eu acho que o que falta na ADUFO é periodicidade. Você, às vezes, é chamado, como o professor Benerval falou, eu não sou a chapa da situação, né? Tem pessoas, nós não somos a situação, nós somos uma outra composição para o momento, mas, às vezes, a gente é chamado para uma assembleia de um dia para o outro, não tem um calendário de atividades com os aposentados, não tem um calendário permanente dos grupos de trabalho, e isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de participar. Nós consideramos que é possível fazer muito mais coisas junto aos aposentados e aposentadas. E não é a gente, da diretoria, fazer pelos aposentados. É os aposentados ajudarem a dar o rumo do movimento docente. Então, nós queremos fazer muitos encontros com os aposentados e aposentadas, nós queremos envolver os aposentados e as aposentadas nas atividades que não são específicas dos aposentados, e isso de forma permanente. Cafés, a atual gestão, por exemplo, tinha um grupo lá que tinha yoga. A diretoria resolveu tirar a yoga da ADUFO, por uma decisão da própria diretoria apenas, e não em discussão com o grupo que estava praticando yoga dentro da ADUFO. Então, são várias coisas que nós queremos fazer e podemos ampliar essa presença e essa participação das aposentadas e dos aposentados, mas, sobretudo, não deixar retirar direitos, porque nos últimos anos, né, aí, especialmente no acordo que foi feito contra a vontade do Andes, a partir da greve de 2012, os aposentados ficaram muito prejudicados. Foi criado níveis acima da carreira, e a gente sabe hoje que, se nós que estamos na ativa estamos mal de recursos, os aposentados e as aposentadas ficaram ainda mais prejudicados. Nós vamos fazer junto com eles e elas. Contraponto, professor Benerval. Márcio, essa questão dos aposentados e aposentadas, nós levamos com muita seriedade, porque, veja, nós temos mais professores e professoras aposentados e aposentadas do que na ativa, é um número muito grande. Inclusive, a nossa chapa, nós contamos com 3 docentes aposentadas, né? Inclusive, a vice-presidenta, que divide comigo aí o encabeçamento da chapa, é a nossa colega Célia Rocha Calvo, que é uma professora aposentada, a Giselda, né, Costa, que também é uma professora aposentada do Instituto de História, a professora Silma do Carmo, que é aposentada da ESEBA. Então, veja, 30% da nossa chapa é composta por pessoas aposentadas. Inclusive, essa ação que a professora Georgetânia mencionou, de yoga na ADUFO, foi criada na nossa gestão, em 2017 a 2019, foi encabeçada pela professora Giselda, e foi uma ação muito importante no sentido de trazer a categoria para o nosso sindicato, né? Então, veja, nós valorizamos isso, nós entendemos que é necessário, porque é um momento, Márcio, em que as pessoas se sentem muito só. A gente tem colegas que trabalharam aí na UF por 30, 40 anos e, de repente, elas estão em casa sem muita coisa ali, o que fazer distante dessas questões. Uma das nossas propostas, dentre as 15 que nós temos, 15 porque nós compactamos várias, né, para caber ali num número pequeno, mas nós temos várias propostas, muito mais do que 15. Uma delas é discutir com a categoria a criação de um clube social, um clube que a ADUFO já teve em um passado não muito distante e por algum motivo perdeu-se. E nós pretendemos retomar com a categoria para ver se esse é realmente um desejo, porque é o nosso desejo, mas nós não podemos ir lá e construir um clube simplesmente porque a diretoria quer. Nós pretendemos ouvir a categoria, ouvir os aposentados, o pessoal da ativa, e encaminharmos isso, porque entendemos que um espaço cultural, né, a pessoa não precisaria ir na ADUFO para praticar yoga, se nós tivéssemos um espaço voltado para isso e para outras atividades e também para debates, né? Porque a nossa sede ela é muito bonita, realmente ela é eficiente do ponto de vista técnico, mas ela não é um espaço acolhedor no sentido de ter um espaço para discussão, de ter um anfiteatro, nós não temos isso. Então, quando nós precisamos de algo nesse sentido, ou nós alugamos um espaço aí pela cidade, como, por exemplo, um baile da ADUFO que vai acontecer agora em outubro, vai ser num clube da cidade, ou um anfiteatro quando a gente tem uma reunião maior, tá? Então, nós pretendemos realmente chamar essas pessoas e ouvi-las, né? Professora Georgetânia, com relação à adoção do ensino híbrido, quer dizer, parte remoto, parte presencial,
a pesquisa aponta que 42,9% são favoráveis contra 43,2% contrário. Empate técnico. E imaginemos então, professora, numa assembleia da ADUFO, onde essa situação fosse apresentada exatamente para essa plateia dividida, qual seria a sua posição? Boa pergunta, Márcio. Bem, eu vou dizer com muita sinceridade que um princípio importante para nós, para nossa chapa, é a presencialidade. Nós consideramos importante a realização das atividades presenciais por várias razões. A gente pensa que tem situações excepcionais, como foi o caso da pandemia, que num momento específico foi necessário, porque a pandemia se tornou muito duradoura, foi necessário o ensino remoto. Mas a presencialidade é um princípio importante. Nós queremos trabalhar muito para que o professor e a professora tenha gosto de ocupar o espaço da universidade de uma forma presencial. Para isso, o professor e a professora precisam de melhores condições de trabalho, porque se ele e ela não têm condições de trabalho, se ele precisa, por exemplo, de uma internet que funcione bem, se ele precisa de um laboratório, se ele precisa de uma sala que funcione, que tenha ar-condicionado, e ele não tem essas condições na universidade, ele vai acabar utilizando as suas próprias condições na sua própria casa. Mas a gente compreende que a educação vai para muito além da transmissão dos conhecimentos. Então, o professor e a professora não podem ser substituídos por alguma coisa à distância. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo muito difícil, um tempo de adoecimento, um tempo de medo, saindo de um trauma, tanto um trauma da pandemia da Covid-19, que matou mais de 700 mil pessoas, né, também por erros de governo, né, de um governo anti-ciência, anti-povo, anti-universidade. Então, tudo isso, esse trauma da pandemia, esse trauma do bolsonarismo, da polarização dessa maneira, e a própria experiência do isolamento social fez com que muitas pessoas, e a pesquisa é recente, recuassem. E isso é ruim para a universidade, porque a universidade é muito além de transmissão de conhecimento. Imagina a nossa vida universitária se tivesse sido feita completamente à distância. Então, tem coisas da presencialidade que são absolutamente insubstituíveis e nós queremos lutar. Então, numa assembleia com esse ponto, Márcio, o professor Benerval, eu apresentaria uma posição firme em defesa da presencialidade. Evidentemente que nós nos submetemos a qualquer decisão que a Assembleia da ADUFO tome, mas a nossa posição seria firme para que a gente volte a ter gosto de estarmos juntas e juntos e juntos na Universidade Federal de Uberlândia. Contraponto, professor Benerval. Ótima questão, Márcio, porque realmente a pandemia deixou marcas indeléveis na nossa sociedade, inclusive na nossa profissão, né? Mas eu separaria a tua pergunta em duas partes. A primeira no que diz a questão pedagógica, e veja, para os ouvintes, as ouvintes que estão nos ouvindo aqui, cabe ressaltar que a ADUFO não tem ingerência nenhuma sobre o calendário acadêmico, sobre as decisões pedagógicas da universidade. É claro que nós temos representatividade nos conselhos, mas nós não temos ingerência sobre isso. Mas se isso fosse levado para a nossa Assembleia, nós defenderíamos isso veementemente como necessária a presencialidade. Não há como, né, nós entendermos uma formação humanista como preconiza a nossa universidade sem essa presencialidade. Mas veja, é claro que existem marcas deixadas pela pandemia e o nosso calendário é uma dessas marcas, é um calendário que ele acaba menosprezando direitos fundamentais como o descanso, as férias. Nossas férias, elas estão em meses completamente complicados, né, tanto academicamente quanto pessoalmente, então isso nós precisamos retomar. Agora, Márcio, em relação àquilo que nos diz respeito, por exemplo, na representatividade, veja, a UFO hoje tem aí campus em 4 cidades, né? Então, uma assembleia da ADUFO, presencial apenas, ela hoje se mostra um entrave, né?
seja, não tem como um colega lá de Ituiutaba, uma colega de Ituiutaba participaria, teria que viajar de Ituiutaba para cá para participar. Então, veja, na representatividade sindical, eu entendo que nós precisamos discutir com a categoria a possibilidade dela ser mista, presencial e à distância, no sentido de incluir esses colegas e essas colegas que estão em outras cidades. E também fazer assembleias itinerantes, né? De repente fazer assembleia lá em Ituiutaba e o pessoal de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, participarem à distância. E uma outra questão, Márcio, que a gente precisa retomar, e que isso nunca foi discutido pela atual gestão, são as condições, né, do ensino remoto, né? Muitas atividades ainda são remotas, né, como, por exemplo, alguns conselhos, né? As questões técnicas, a universidade nunca abordou isso, né? Eu, por exemplo, dei aula remota durante 2 anos, eu pagando a minha internet, eu pagando o meu computador, eu pagando a minha mesa, eu pagando tudo isso. A universidade nunca bancou, né, essas questões técnicas, porque realmente isso tem um custo. Os alunos e alunas que não tinham condições de pagar uma boa internet eram prejudicadas, e até hoje nós amargamos uma grande evasão em nossos cursos por conta desse período da pandemia, né? Professora Georgetânia, olhando para o universo da UFO, que espaço a DUFO ainda não conseguiu conquistar, professora? Então, a ADUFO, ela tem muita coisa do bom que tem a Universidade Pública Brasileira se deve à luta sindical. Então, a gente tem conseguido garantir, a partir das nossas lutas, muito dos nossos direitos, e a própria democratização da Universidade Federal de Uberlândia passa pelas lutas sindicais. Então, nós temos um legado que é um patrimônio. Eu sou uma pessoa que valorizo muito o patrimônio das lutas que a ADUFO construiu ao longo dessas décadas. Então, eu honro muito essa tradição. Penso que tem muito para a gente avançar. Então, por exemplo, a gente falou, é claro que há uma diferença entre a luta sindical e a luta no interior institucional. Mas, por exemplo, em relação ao calendário acadêmico, que diz respeito diretamente à vida do professor e da professora, esse espaço a gente precisa ocupar. Não dá para discutir calendário acadêmico sem a ADUFO ter um posicionamento. Então, a gente pensa, a nossa chapa pensa, que a ADUFO pode ter maior presença na vida universitária. A gente precisa continuar firme nos debates sobre os nossos direitos, ocupando todos os espaços, mas eu penso também que a ADUFO pode dar uma contribuição ainda maior para o debate da vida universitária, para os grandes temas da sociedade brasileira. Então, penso que por aí a gente pode fazer essa ocupação, por um lado, com coragem, com força, com determinação, mas também essa ocupação amorosa, acolhedora nos espaços da universidade. Acho que temos aí um longo caminho pela frente. Contraponto, professor Benerval. Essa questão é importante, Márcio, porque realmente muito do que nós temos na universidade hoje, a ADUFO encabeçou essas lutas, né? Então, a ADUFO, ela figura hoje como um dos sindicatos mais importantes, não só apenas da região, mas um sindicato respeitado em âmbito nacional. Isso foi resultado de muita luta, que você tem muito mais tempo de universidade do que eu, você acompanhou isso há mais tempo. Eu estou na UFO desde 2008, já são aí quase 2 décadas, mas você tem muito mais do que isso, você já experienciou melhor essas questões, e eu acho que nós temos muito a caminhar ainda. Eu não sei se o ouvinte, né, e você, Márcia, a professora Georgetânia sabe disso, porque ela já esteve à frente da nossa seção sindical, mas nós não temos liberação alguma para atuar no sindicato, nós não recebemos nada para atuar no sindicato, e nós temos um assento apenas nos conselhos superiores, um assento no Consul e um assento no Condir, e com direito à fala, mas sem direito a voto. Olha que coisa absurda. Então, nós representamos a nossa categoria e nós não temos nem direito a voto, né? Parece que no passado nós já tivemos, mas isso foi antes de eu ingressar na universidade, eu não sei exatamente os motivos de termos perdido isso, mas eu acho que nós temos que conquistar no sentido de valorizar a representação sindical, né, porque, veja, é uma carga de trabalho muito grande, né, e uma carga também familiar, né, porque participar das ações sindicais tem um prejuízo familiar muito grande.
Então, a gente conta com a parceria, com a colaboração, no meu caso, da minha companheira, das minhas filhas, mas não é uma tarefa fácil, mas nós entendemos que ela deve ser cumprida, mas nós devemos avançar nisso. E uma outra questão, Márcio, que nós devemos avançar é no desenvolvimento da consciência das pessoas. Veja, mais da metade dos professores, das professoras que ingressaram na universidade hoje, ingressaram, por exemplo, pelo REUNE, que foi aquele grande, né, movimento que o governo federal, o governo Lula, no seu segundo mandato, ele implementou, que foi de reorganização da universidade e ampliação. Inclusive, o curso que eu dou aula, boa parte dele, 50% dele, mais do que 50%, quase 75% dele, foi criado pelo REUNE, ou seja, a pedagogia noturna, o curso de jornalismo fica na minha unidade, e muitas dessas pessoas são contra o REUNE, olha que contrassenso, né? Então, veja, acho que falta consciência política e sindical e nós devemos atuar pedagogicamente nesse campo. Então, acho que tem muito a ser feito nesse sentido. Professora Georgetânia, o professor Benerval disse que ingressou em 2008 na UFO, né? Mas o perfil dos docentes da UFO acabou mudando de forma expressiva, principalmente a partir de 2006. A pergunta é, será que a ADUFO soube se adaptar a esse novo perfil? Então, eu penso que, como eu falei bem no início, nós enfrentamos um problema mais amplo, que é um problema de sociabilidade, uma sociabilidade individualista. Essa sociabilidade individualista que obrigou que o professor e a professora, para se tornarem docentes das instituições federais de ensino, eles tivessem que se submeter a uma produtividade desumana. Se antes, no passado, um professor ingressava com graduação, especialização, e ao longo da sua formação, ele ia, na medida da necessidade, das condições da universidade, se afastando para o mestrado e doutorado, especialmente no magistério superior, né, porque na educação básica a gente tem as especificidades, ainda temos professoras sendo formadas formadas em nível de doutorado, por exemplo, depois de ingresso, mas, por exemplo, na minha área, infelizmente, o nível mínimo para entrar é doutorado. E para ingressar com doutorado, não basta ter doutorado, no concurso que eu fiz, tinha 50 colegas doutores e doutoras que tinham uma produção muito alta para ingressar na universidade. Então, as exigências que estão sendo feitas para esses docentes são exigências muito altas. E depois, então, nós não podemos exigir um perfil, esse foi o perfil exigido para o ingresso. Então, depois que a gente exige esse perfil, esse docente chega na universidade e ele vai continuar sendo cobrado, porque para ser valorizado, ele vai continuar sendo cobrado com essa mesma, com essas mesmas exigências. Então, é um problema grande, um problema de sociabilidade capitalista, é um problema de políticas governamentais, é um problema de política universitária. Mas também, como a pesquisa mostrou, a seção sindical não está próxima da categoria como poderia estar. Não estou falando que é um trabalho fácil, mas estou falando de uma disponibilidade de estar junto com esse docente, e aí a nossa chapa tem muito esse perfil. Nós temos pessoas experientes, como eu, como o professor Aurelino, que foi presidente, mas temos a professora Rossana Ono, que é aposentada da odontologia, temos o professor Paulo, que é da física, mas temos também professor Ricardo, que é recém-ingresso, professora Raquel, que é recém-ingressa, professor Leonardo, que é recém-ingresso, professor Florisvaldo, que ainda não teve uma experiência na executiva, e a professora Ínia, que é da ESEBA, que já tem uma experiência também, professora Olenir, que é da Faculdade de Educação, com experiência. Então, nós achamos que a gente conseguiu combinar bem a experiência com a renovação. Uhum. E vamos estar próximo desses novos docentes, porque diz que o exemplo também arrasta, né? Então, a gente tem muita força para buscar arrastar mais gente para a nossa seção sindical. Contraponto, professor Benerval.
Márcio, eu não entendo que a ADUFO se afastou ou não chegou a esses docentes, né? Porque realmente não é uma tarefa fácil esse trabalho de conscientização e de trazer as pessoas, como nós discutimos aí ao longo das questões anteriores postas por você. O que eu entendo é que a mudança do perfil da universidade impôs às questões sindicais uma outra forma de agir, né? Então, veja, mais da metade dos professores da universidade, da UFO entraram depois de 2008, tá? Muito mais do que a metade. Então, são professores recém-concursados, recém-contratados, e que esses professores encontram uma realidade construída que ela é refratária à participação, né? Ou seja, a produtividade, né, a cobrança por produtividade extrema leva esses colegas e essas colegas a uma carga horária aviltante, né? Ou seja, e no nosso plano de trabalho nós somos obrigados a colocar 40 horas, mas há colegas nossos que têm lá 80, 100 horas. Eu, particularmente, em vários planos de trabalho, eu tive que omitir várias coisas para fechar a minha carga horária em 40 horas. Então, veja, a gente faz muito mais do que colocamos no nosso plano de trabalho. Agora, uma das questões que nós precisamos encarar seriamente é essa questão do afastamento para qualificação. Então, na minha unidade também, como a professora Georgetânia mencionou, exige a qualificação mínima de doutor para o ingresso. Mas em outras unidades, como por exemplo a ESSES, unidades não, né? Não são unidades acadêmicas ainda por um equívoco do nosso estatuto, mas deveriam ser. A ESTES, a ESEBA, que tem uma carreira EBTT, lá a exigência mínima é graduação. Então, você tem lá muitos professores e muitas professoras que ingressam, às vezes, só com mestralização ou mestrado, e que são cobrados a fazer pesquisa e extensão e se qualificar. Só que eles não têm direito a esse afastamento. Eles têm que fazer esses cursos de formação em trabalho. Agora, veja, Márcio, se alguém trabalha com alfabetização, que são aí, às vezes, 20, 22 horas por semana, além de pesquisa, extensão e representação e atividades administrativas, como é que essa pessoa vai fazer um mestrado e um doutorado sem afastamento? Então, nós estamos atentos e atentas a essas questões, e nós vamos lutar para que essas pessoas tenham os mesmos direitos que o restante da categoria. Tá? Professora Georgetânia, Luma Nogueira de Andrade foi a primeira transexual a concluir um doutorado na rede pública do Brasil e também a primeira docente a integrar uma universidade pública federal. Ela é filha de agricultores analfabetos do interior do Ceará e ela viu exatamente no ensino a única opção para mudar de vida. E eu pergunto até que ponto o ensino superior público ainda continua sendo um espelho da exclusão de pessoas trans. A gente louva a entrada da aluna, né? Porque, na verdade, é muito significativo, comemoramos muito esse ingresso. Temos hoje no Sindicato Nacional também a primeira diretora trans, professora Letícia Carolina, e é uma alegria muito grande a gente ver novos corpos ingressando na universidade. A universidade é uma instituição, parte da sociedade brasileira, então ela carrega todas as marcas do racismo, do machismo, do capacitismo, da LGBTfobia, da transfobia. Então, ela é expressão. E a gente precisa avançar muito, e a gente acredita que a gente pode avançar muito. Então, quando estávamos na direção da ADUFO, por exemplo, propusemos, junto com o Sintete, que em todos os cursos da UFO, fizemos uma proposta formal ao Congrade, de que a todos os cursos da UFO, a todos os estudantes e as estudantes, fosse oferecida uma disciplina de gênero e sexualidade. Isso já existe em algumas instituições do nosso país, mas, infelizmente, isso não foi à frente, mas outras universidades já têm feito isso. E a gente sabe que isso é fundamental, porque tem uma parte muito importante, que é a parte pedagógica, a parte educativa. Nós precisamos que as conquistas, e essas conquistas são conquistas de uma sociedade democrática, que todos os seres humanos possam ser aceitos da forma como são. E essas conquistas precisam ser estendidas a todas as pessoas. Estamos, infelizmente, como sabemos, longe disso. Mas podemos avançar, inclusive, com a discussão
né? Queremos fazer essa discussão com a nossa categoria sobre a proposta de cotas para as pessoas trans nas universidades. Esse debate será feito, será puxado por nós na nossa gestão, caso a gente seja eleito. Contraponto, professor Benerval. Márcio, não é só a universidade, né? Eu acho que a nossa universidade, ela, em boa parte, ela é reflexo também da sociedade, né? E como nós dissemos antes, nós somos uma sociedade racista, preconceituosa, que mais da metade do nosso eleitorado votou em alguém que claramente é um genocida, alguém que postou fotos imitando Hitler cortando o cabelo. Veja, a foto do Hitler é uma montagem, né? Mas a do Bolsonaro não é. O lema do Bolsonaro era o mesmo do Hitler, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Então, veja, nós precisamos avançar nesse sentido. E esse governo, Bolsonaro, ele atuou firmemente no sentido de exterminar essas pessoas. Muitos gays, lésbicas, LGBTQIA+, foram eliminados, né, pela polícia, pelos CACs que estão armados aí hoje. Então, a universidade, não é só a universidade que é refratar essas pessoas, a nossa sociedade Então, é um trabalho pedagógico longo. Essas pessoas não chegam na universidade, são raras as pessoas que chegam, mas elas, felizmente, apesar de tudo isso, estão chegando. Eu, por exemplo, tenho agora, no primeiro ano de pedagogia, uma aluna que é transexual. Então, veja, essas pessoas estão se empoderando e nós temos que acolher essas pessoas, sim, temos que discutir as questões de gênero. Inclusive, Uberlândia deu um passo atrás gigante no sentido de banir a palavra gênero das nossas escolas. Inclusive, a ADUFO já entrou com uma ação coletiva, né, ingressando como amicus curiae do sindicato da categoria, porque é inconstitucional isso, né? Então, veja, esse retrocesso ele existe, nós precisamos atuar firmemente em todas as instâncias para eliminar o racismo, a LGBTfobia e toda forma de violência contra o direito das pessoas de existir da forma que elas querem existir. Professora Georgetânia, o ANDES publicou em julho e divulgou então a primeira fase de uma pesquisa que foi realizada entre 22 de maio e 22 de junho, com a participação de 1.874 docentes de 11 instituições de ensino sobre as condições de trabalho e saúde dos docentes que atuam nas universidades públicas e também nos institutos federais e Cefetes. E mais da metade, 55%, respondeu que relaciona seu quadro de adoecimento às questões do trabalho. E as pessoas que não associavam seu quadro de adoecimento em relação ao trabalho, apenas 18%, enquanto que 27% não souberam responder. E eu pergunto se esses números refletem, por exemplo, uma realidade da UFO. Márcio, se a gente faz o cruzamento dessas duas pesquisas, a gente vai ver que tem muita sintonia, não tem tanta disparidade. Sim, as nossas condições de trabalho pioraram muito, como a gente falou anteriormente, nós não temos, além da parte material, da gente não ter as condições para realizar bem o nosso trabalho. Às vezes a gente faz uma boa preparação de uma aula, por exemplo, e a gente se vê sem as condições de produzir a nossa boa aula por falta das condições. Então, você ter que lutar contra as condições é muito difícil. Como a gente falou, no período da pandemia, ficamos, mais uma vez, sem as condições, e os professores e as professoras que foram formados dentro de uma determinada metodologia, dentro de uma determinada formação para ensinar, nós fomos obrigados, de uma hora para outra, a realizar o nosso trabalho de uma outra maneira, e o realizamos da melhor forma possível, inclusive como o professor Benerval falou, a gente comprando as nossas condições de trabalho. Mas além das condições materiais, tem um aspecto dos últimos tempos que é muito importante da gente dizer, que tem a ver com a perseguição ao trabalho docente. Hoje, se a gente der um Google, a gente vai ver que o trabalho docente, professor e professora, ao contrário das décadas anteriores, né, eu tenho 49 anos, e quando eu chegava em casa, se eu dissesse um A sobre a minha professora, provavelmente eu estava errada. Certeza que eu estava errada e a professora estava certa.
Hoje foi feito um combate, é um projeto de desmonte da profissão docente. E por que eles precisam desmontar a profissão docente? Porque a profissão docente é uma trincheira de resistência em defesa dos direitos sociais. Inclusive, essa reforma do ensino médio, que é uma reforma do Temer, contra a qual lutamos tanto, é uma reforma para desmontar a profissão docente. Então, como é que a gente pode ter boa saúde se o ataque à nossa profissão é tão grande? O projeto Escola Sem Partido, que não tem vingado, do ponto de vista legal, tem sido efetivado na prática. Quantos professores e professores, sobretudo na educação básica, que têm seu trabalho vigiado, temos acompanhado casos aí, inclusive na ESEBA, de professores, inclusive durante a pandemia, que o pai e a mãe entram na sala e falam, você não pode falar que a ditadura militar teve golpe, que foi golpe em 64. Então, essa invasão, esse desrespeito, essa deslegitimação, esse aperto salarial, essa sobrecarga de trabalho, tudo isso contribui para esse adoecimento. Então, não tem saída para o adoecimento só na esfera individual. A gente precisa encarar a saída desse trauma, tanto pandêmico quanto como bolsonarista, como uma questão coletiva, e nós precisamos enfrentar isso. Contraponto, professor Benerval. Márcio, essa questão do adoecimento e as condições de trabalho, elas é uma questão fundamental e a gente precisa levar com muita seriedade isso, né? Veja, realmente os professores e as professoras estão adoecendo, e por vários motivos, alguns apontados pela colega Georgetânia, e outros, né? Veja, o nosso salário, Márcio, nós já amargamos perdas que variam de 35% a 54%, depende aí do índice que se avalie, né, a inflação. Então, uma perda muito grande nos últimos anos, né? O atual governo deu aí 9% de aumento, mas aumento não, reposição salarial, mas isso é muito pouco em relação às nossas perdas. Então, veja, e o adoecimento não se dá apenas pela questão financeira também, mas por essa vigília constante, por essa perseguição. O último governo, se ele tivesse lá um botãozinho que ele pudesse apertar e exterminar todos os professores, certamente ele teria feito isso. Nós éramos tratados como bandidos e bandidas. Veja o que o Weintraub disse, né, enquanto era ministro da Educação, né, que nós plantávamos maconha e fazíamos outros tóxicos no âmbito da universidade. Isso é um absurdo, tanto é que ele teve que sair do Brasil para não ser criminalizado. Então nós tínhamos pessoas desonestas e que criminalizavam a profissão docente. Esse adoecimento, Márcio, ele é perverso, né? Essa perseguição, minha esposa, por exemplo, a professora Clarice Carolina, que é a professora da ESEBA, ela foi no caso, a mãe entrou numa aula dela e falou, olha, não se alfabetiza desse jeito, se alfabetiza de outro jeito. Ou seja, se achando no direito, inclusive, de dizer a um profissional o que ele deve fazer. E aproveitando que eu estou falando da ESEBA, a falta eu só corrigindo uma fala anterior minha, eu disse que a ESEBA não tem uma política de qualificação, tem sim. Tá? Ela só não atinge a todos e todas por conta da alta demanda. Tá? Então, uma correção aí, né, para a nossa colega Núbia e outro gestor da ESEBA fazer jus, vocês têm uma política de qualificação, agora a demanda é muito maior do que a oferta. Então, é nesse sentido que a gente precisa atuar firmemente para que essas pessoas tenham um professor e uma professora substituto, para que eles possam se afastar com o tempo necessário, não apenas o período que estão dispondo. Obrigado, Márcio. E eu só gostaria, Márcio, antes de finalizar, que nós aqui firmássemos, né, um compromisso, eu e a professora Georgetânia, de apenas, não eu e ela que estamos à frente, aí, encabeçando a chapa, mas todo o nosso grupo, que a gente firmasse um compromisso de atuar em conjunto e até o final da gestão, né, sem ninguém largar a mão de ninguém, sem ninguém abandonar a nossa seção sindical e levarmos o grupo inteiro defendendo a nossa categoria. E mais ainda, né, eu gostaria que a professora Georgetânia se comprometesse a levar adiante, né, as demandas da nossa categoria, mesmo que ela vá contra o Sindicato Nacional, tendo em vista que ela também é diretora do Sindicato Nacional. E demais, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelas perguntas, Márcio. Obrigado à professora Georgetânia. Muito obrigado à professora Georgetânia da Silva Ferreira, da Chapa 1, Florescer nas Lutas, pela sua participação no Contraponto, professora.
Eu que agradeço, Márcio, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre as ideias. Eu penso que os processos eleitorais fortalecem muito a ADUFO, fortalece o nosso movimento sindical docente, e o professor Bernerval fez aí o pedido, a sugestão, e eu gostei muito da qualidade do nosso debate, professor Bernerval, e eu espero muito que o fim desse processo eleitoral seja um processo de fortalecimento da nossa seção sindical e, de fato, de unidade do movimento sindical docente. A gente vai estar fazendo uma campanha em muito bom nível e eu espero que assim continue. E, com certeza, como eu falei anteriormente, aquilo que for decisão da nossa categoria, como sempre fiz, será levado em todas as esferas onde eu estiver. Muito obrigada a vocês por esse debate de tão boa qualidade. Muito obrigado ao nosso produtor de áudio e visual, Yuri Ganda. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.